Que mais? Outro aviso importante é o seguinte, vocês sabem que a pastora Márcia Luzia, ela é a, a, a tutora, né, que tem ajudado, né, vocês pela comunicação no WhatsApp, mas nos últimos dias ela ficou assim, bem ocupada por conta da mãe dela, que estava internada, e recentemente ela teve que se internar por conta de uma crise renal, inclusive agora às 19 horas ela está passando por uma cirurgia, né, para remoção dessas pedras nos rins, e então esteja em espírito de oração por ela. Mas eu estou falando isso principalmente porque ela tem feito a ponte de lançar algumas notas lá na plataforma. A gente já tinha algumas notas atrasadas, né, para a gente fechar, mas a gente já fez aí um intensivo aí para atualizar as notas. E olhando ali a avaliação de alguns de vocês, né, a avaliação de atividade de conclusão, né, sou eu que avalio e envio as notas. Eu e Letícia, a gente se divide nessa tarefa. E o que eu quero falar com vocês, aproveitar aqui esse momento iniciais aqui para falar, que, gente, primeiro, é muito importante que vocês atentem para a pergunta, para o enunciado da questão, tá? É muito importante que vocês estejam atentos ao que está sendo pedido na pergunta. Porque às vezes a pessoa lê a pergunta assim, muito correndo, adoração, o que ela e responde aquilo que ela acha, aquilo que ela, né, nas palavras dela e tal, e às vezes pergunta coisas específicas, né, de acordo com o material apresentado, de acordo com a aula que você assistiu, o que você aprendeu. Então, assim, para a gente é muito fácil identificar, primeiro, se você assistiu realmente a aula ou não, tá? Porque vocês, quem assiste às aulas e responde às atividades, já percebeu que o nosso intuito não é fazer uma atividade extremamente, assim, com nível de dificuldade muito alto. A gente só quer, de fato, ter um atestado de que vocês assistiram às aulas e de que absorveram o conteúdo, né? Então, mas é muito importante, às vezes a gente percebe algumas pessoas que, infelizmente, a gente tem que dar uma nota baixa porque a pessoa respondeu até muito bonito, mas ela não respondeu o que perguntava a questão, tá? Então, fiquem atentos quando vocês forem fazer a avaliação, presta bastante atenção no que está lá no enunciado, o que está pedindo, tá bom? No enunciado, para depois vocês responderem. Outra coisa que a gente quer avisar também para vocês é que a nota, lembrar, eu sei que vocês sabem disso, mas nunca é demais lembrar. A nota é composta pela atividade de conclusão, pela participação na Masterclass, pela participação no fórum, tá? Então, todas essas atividades que você vai atuando compõem a sua nota final. Então, muitas das vezes não adianta ir muito bem na atividade de conclusão, mas você não participou da Masterclass, não participou do fórum, não respondeu lá o questionário de avaliação. Então, tudo isso é muito importante para compor a sua nota no fim de cada módulo, né? Tá bom? Então, meu sonho, minha meta é poder ver todos vocês, todos esses rostinhos aqui que a gente vê online. Eu quero ver todos vocês lá de beca, no dia da formatura, recebendo diploma. Tá bom? Esse é o nosso sonho, nossa meta, e vamos chegar todos lá em nome de Jesus. Quem sabe nessa próxima formatura aí, ó, com uma turma tão recheada dessa, quem sabe o pastor Davi Maia não vai estar aqui presente com a gente na formatura para poder entregar nas suas mãos esse diploma. Olha aí, ó. Ia ser Legal, hein? Um presente aí para essa turma, né? Então, por favor, se dedique, tá? E principalmente preste atenção naquilo que está escrevendo para você poder chegar lá nessa reta final aí com louvor. Tá bom, gente? E lembrando sempre que o pessoal lá a equipe administrativa do Instituto EIA, lá pelo WhatsApp, da turma, tudo isso, você tenha lá toda ajuda, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Caramba, o prazo final era hoje, eu não consegui, porque a minha internet deu problema. Conversa lá direitinho, só não fique sem falar, não deixe de se comunicar para você não perder nada, tá bom? Gente, são 7 e 8, essa nossa Masterclass vai até às 8 horas, eu não quero passar do horário, até porque o pastor Davi Maia tem uma agenda muito concorrida, mas hoje ele separou essa hora para estar aqui com a gente, hoje ainda ele tem outros compromissos, eu quero passar a palavra para ele. Davi, eu vou te sugerir para você ficar bem à vontade, e a gente, se possível, a gente tenta separar talvez uns
uns minutinhos no final para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitar que você está aí. Aí talvez a gente possa separar uns 10 minutos no final, ou mais, o que você preferir, mas fique à vontade. Esse módulo, né, nós estamos fazendo essa Masterclass aqui referente ao módulo da História da Adoração, né? Vocês estudaram a História da Adoração no Brasil, História da Adoração na comunidade, né, a história de adoração da comunidade, e o pastor Davi Maia, que é um grande amigo, uma grande referência, né, para a minha vida. Se você talvez não conheça, o pastor Davi Maia, ele faz parte da Igreja Batista Metodista Renovada de São Paulo, e a gente já se conhece já há talvez quase 15 anos aí, e desde que a gente conheceu o pastor Davi Maia, ele se tornou uma referência para a gente, para o nosso ministério, para aquilo que a gente tem vivido, um desafio para as nossas vidas na área de ministério de louvor. Se você não conhece ainda a fundo, depois você procura na internet, tanto nas plataformas musicais, né, tem lá as canções do Davi Maia, tem também no YouTube palavras dele, e muita coisa legal para te abençoar, te edificar, tá bom? Inclusive o livro dele, que a primeira turma recebeu esse livro de presente na inscrição, mas eu te incentivo, se você ainda não leu, você lê esse livro, que conta muito do testemunho dele. Mas eu quero passar a palavra para você, Davi. São 7h10, quero passar a palavra para você, dizer que todos que estão conectados são bem-vindos, lembrar mais uma vez que essa Masterclass é aberta, então nós temos pessoas aqui também que não são necessariamente inscritas na turma. Se você quiser convidar alguém do seu Ministério Louvor, da sua igreja, pode pegar o link e mandar para eles, tá bom? Hoje essa Masterclass é aberta. E com vocês, um grande amigo, que eu tenho a honra de chamar de amigo, o pastor Davi Maia. Amém, pastor Tiago. Alegria minha, a honra é toda minha ter a sua amizade, a gente caminhar juntos, né? Ministrar também os EDMAs, os encontros com Deus, encontros com Deus para ministros e adoradores. Você faz parte disso, a sua contribuição no EDMA é fundamental para que a igreja seja edificada, né? Os ministros sejam edificados, assim como o Instituto EI aqui, com muitos professores abençoados. E eu me sinto muito honrado, né, de poder contribuir um pouco com aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E glória a Deus, vocês, a comunidade da Vila da Penha é um referencial, a igreja referencial na adoração, e que muito contribuiu também para a minha vida e tem contribuído. Glória a Deus, vocês estão no lugar certo, gente. Estão no lugar certo. É muito bom encontrar um povo que quer aprender sobre adorar. Eu acho que uma das coisas que a igreja, e não digo todas, né, mas boa parte falha, é que não leva os seus membros a aprenderem sobre isso. Por isso que muitas vezes nós estamos caindo no engodo, né, de Satanás, por não entender, não ter o conhecimento, né, do que essa ferramenta ela pode fazer. Mas hoje o meu assunto aqui é falar um pouquinho sobre essa evolução da música cristã, tá? E é sempre importante entender, querido, que da mesma forma como Deus usou pessoas no passado, Deus ele ainda continua usando pessoas hoje. E você talvez possa ser uma dessas pessoas. Talvez não passe nem pela sua cabeça e de repente Deus possa estar abrindo portas para você através de um talento, uma habilidade que Deus depositou sobre a sua vida, porque quem faz os planos são o Senhor, né? Tudo que Ele quer encontrar são pessoas com o coração disponíveis para poder fazer a vontade dEle. Então, gente, certa vez eu fiquei curioso assim, para entender um pouquinho, né, como que era a adoração pós morte e ressurreição de Jesus. E eu quis me aprofundar um pouquinho nisso, né? Eu sei que tem muita coisa ainda para aprender, mas eu quis ter uma ideia de como era a adoração naquela época. A verdade é que nós sabemos que a música ela sempre fez parte, né, das reuniões, dos encontros, dessas reuniões formais ou informais, das liturgias. Ela sempre fez parte. Mas a verdade é que existem processos, né, momentos, tempos, que nem tudo era fácil. Então, quando a gente pega a igreja primitiva, logo depois ali a primeira igreja, tá, logo depois da morte de Jesus, quando a igreja começou a ter forma, eles não podiam ser como nós, né? Eles não tinham essa liberdade que nós temos aqui, tá? O que acontecia naquela época? Havia perseguições.
O apóstolo Paulo era uma das pessoas que perseguia os cristãos, né? Mas depois caiu do cavalo e mudou, né? Totalmente ali a sua vida, né? Teve encontros com Jesus. Ele não foi transformado porque caiu do cavalo, né? Ele foi transformado porque encontrou com Jesus, né? Mas e como que era? Tá? As pessoas elas cantavam salmos e também hinos compostos pela própria comunidade, tá? Só que eles não podiam se reunir abertamente, eles se reuniam em catacumbas, cavernas, esconderijos em geral. Era assim que o povo adorava. E infelizmente, nós sabemos que hoje existem nações, né, existem países onde as pessoas continuam fazendo do mesmo jeito, adorando escondido. Né? Tanto tempo se passou. Mas, então, isso era a realidade da igreja primitiva, tá? Dos primeiros irmãos nossos. E tudo vai evoluindo. Quando se cessaram as perseguições, os cristãos puderam, então, se reunir em locais e construir ambientes para que eles pudessem, então, estar adorando. Por exemplo, os templos, os auditórios. Só que os arranjos musicais normalmente eram feitos de 2 ou 3 vozes, ou em coros. Os instrumentos eram mais utilizados. Naquela época da igreja da Idade Média, os instrumentos eles eram considerados profanos. Tá? Não se podia usar o instrumento como nós usamos hoje. O único que podia ser usado, isso eu estou falando tá, das reuniões cristãs, do povo, né, a igreja se formando. Tá? Então, o único instrumento que podia substituir a voz humana, caso não tivesse ninguém para cantar, era o órgão. Tá? Então, era assim que era a igreja da Idade Média. Depois, na igreja do Renascimento, os instrumentos né, foram sendo inseridos gradativamente. Então, mas mesmo assim, havia muita preferência para a música vocal. As pessoas gostavam muito de cantar apenas com as vozes. Tá? Então, o instrumento, como órgão, cravo, sacabucha, que eu creio que você não vai saber, né, irmão? Porque não é da nossa época, mas o cravo, ele é um antecessor do trombone de vara, tá? Desculpa, o cravo é um antecessor do piano, ok? É um antecessor do piano, tá? E a sacabucha é o antecessor do trombone de vara. Nesse período aí da Igreja do Renascimento, surgiu uma pessoa que ele começou a quebrar alguns paradigmas, tá? E ele foi muito importante para o desenvolvimento da igreja. Essa pessoa foi chamada Martinho Lutero. Ele compôs muitas peças musicais, ele trouxe de volta a congregação e a participação ativa no culto, né? A congregação podia participar. Então, aquela missa onde apenas os bispos, os clérigos cantavam, agora com Martinho Lutero ele começou a trazer o povo para estar adorando junto. Ok? Mas mesmo assim havia muitas restrições ainda. Tá? Mas houve uma maior participação no culto das pessoas. Tá? Mulheres entoavam cânticos de adoração ao Senhor, e como tudo era na língua latim, por isso que Martinho Lutero trouxe uma revolução, porque o bispo só cantava em latim, né? O povo não entendia nada. E Martinho Lutero, então, começou a traduzir as canções e compor canções para que o povo pudesse cantar na sua própria língua. Olha só que interessante, né? Como Deus vai usando pessoas em tempos e momentos que Deus tem para aquele propósito. E o que aconteceu? Lutero, como eu disse, Lutero está vivo até hoje, vamos dizer assim, através da sua canção. Existia um amigo dele chamado John Sebastian Bach, um homem também que era cristão, teólogo, um músico exímio, e um dia os dois se reuniram para poder, então, fazer um arranjo musical na música Castelo Forte é o Nosso Deus, espada e bom escudo. Isso foi, deixa eu ver se alguém tem dessa época, aqui alguém dessa época, 1500. Não tem ninguém dessa época não, né, irmão? Pisar na lama do dilúvio, né? Não tem. Mas 1500, tá?
Os dois fizeram um arranjo para a música Castelo Forte, que é cantada até hoje. Inclusive, eu tenho essa canção gravada no meu CD Origens, que são canções dos hinos e da harpa, do inário e da harpa. Ok? Vamos lá, na música no período do clássico, surgiram as grandes orquestras, tá? Então, houve destaque para a música instrumental e cresceu ainda mais. E as óperas e sonatas surgiram no barroco, tornando-se ainda mais utilizadas durante esse período. Então, no período clássico, tá, veio Martinho Lutero, tal, e depois então começou a ter um destaque maior para as orquestras, tá? Começaram a surgir as orquestras e músicas instrumentais. Vamos chegar agora aqui no período romântico, tá? Isso durou do século XVIII até o século XIX. Grande maioria das obras presentes nos inários, utilizados ainda hoje em muitas igrejas, como harpa, cantor cristão, inário cristão, foram compostas durante o período clássico e romântico. E alguns autores, alguns compositores se destacaram. Por exemplo, Edward Spafford. É interessante, né, como a música, ela às vezes a pessoa não conhece o compositor, mas a mensagem que ela trouxe através da música chega em lugares que você jamais imaginou. Esses dias mesmo, eu estava assistindo, estava indo para o culto e de repente começaram a cantar uma canção de um amigo meu. E eu até brinquei para a Priscila, esse meu amigo nem imagina que a canção dele está sendo cantada aqui na igreja. Você vê, né? O poder. Mas, então, Edward Spafford, ele compôs a canção Sou Feliz. Tá? Se paz a mais doce, me deres gozar, que se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Interessante que quando ele compôs essa canção, a coisa não estava fácil para ele, irmão. Ele tinha acabado de perder os seus filhos no naufrágio. Então, quando ele passou no local do naufrágio, foi onde ele compôs a canção Sou Feliz com Jesus. Imagina o coração dele. Perder os seus filhos e... Deixa eu colocar só aqui o tempo aqui, para não me perder. Vamos ver aqui. Beleza. Acho que agora vai dar certo. Então, ele compôs num momento muito complicado, mas ele estava expressando que a felicidade dele estava no Senhor, apesar de ter perdido seus 3 filhos. E é muito interessante quando a gente conhece um pouquinho da história das canções, né? Por exemplo, Fanny Crosby, como aquela canção Mais Perto Quero Estar, Meu Deus de Ti, Sim na Cruz, também é uma canção de Fanny Crosby. E era uma pessoa que ela não enxergava. Assim que ela nasceu, por erro de tratamento médico, ela perdeu a visão. Mas o interessante é que ela cresceu temendo a Deus, a sua avó que lia os textos bíblicos para ela, e ela cresceu ali, então, conhecendo a palavra de Deus, e muitas pessoas vinham se confortar com Fanny Crosby. Alguns relatos dizem que Fanny Crosby escreveu mais de 5.000 hinos de louvor a Deus. Mais de 5.000 hinos. Eu não sei quem é da época da Darlene Zschech aqui, né? Mas seria uma Darlene Zschech daquela época, né? Acho que escreveu até mais que Darlene Zschech. Mas, então, gente, já pega esse gancho aí para você perder o medo de escrever até uma música, né? Perca o medo. Fanny Crosby escreveu 5.000. Então, se há algo que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração, escreva. Porque, de repente, você menos imagina, hoje pode ser uma oportunidade, uma ferramenta que Deus vai usar para abençoar muitas pessoas. Interessante que também, naquela época, muitas pessoas usavam a música para evangelizar. Porque a música, como era uma ferramenta fácil, ajuda na memorização, então eles usavam muito a palavra de Deus para poder, então, que as pessoas pudessem aprender a palavra do Senhor através da música. Beleza? Isso que também é muito importante nós sempre temos uma base bíblica naquilo que nós vamos compor. Beleza, gente? Porque a gente está aqui para poder propagar o evangelho, tá? E expressar o nosso amor também ao Senhor. Diga aí, Davi, pastor.
Eu só queria, assim, destacar, né, essa informação. Você citou alguns exemplos, né? E o exemplo da Fanny Crosby é sempre muito marcante. Eu acho muito interessante isso, assim, a gente conhecer a história da canção. Porque quantas vezes a gente está cantando a música, acha muito bonita, né? Toca o nosso espírito, a gente é abençoado por aquela canção, mas a gente não faz ideia da história por detrás da canção, né? E toda canção tem uma história. Assim como a gente fala sobre isso também, né? No mundo secular, a canção ela também tem uma história, né? E eu acho interessante a gente sempre procurar conhecer a história, porque você vai ver que as canções que mais marcam, né, a nossa vida, a nossa vida espiritual, elas têm histórias muito fortes por detrás, né? E aí eu quero aproveitar esse teu gancho para citar mais dois casos, né? Um mais contemporâneo, que é do pastor Ademar de Campos, que tem uma canção do pastor, quem é mais novo talvez não conheça, mas quem é mais antigo, assim como eu, né, dos 40 para lá, vai lembrar de uma canção dele que faz na verdade ele está parafraseando, né, o que Jó declarou, mas ele canta: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Depois, se você não conhece, procura essa canção dele, porque se você não conhece, é melhor até ainda, você vai ouvir, mas com essa informação. E eu conheci essa canção já há alguns anos, mas eu não conhecia a história da canção. Eu fui conhecer há alguns anos atrás somente. E fiquei sabendo que o pastor Ademar de Campos, ele teve uma filha que, ainda criança, muito pequena, essa filha teve uma enfermidade, eu não me recordo agora muito bem se foi câncer, mas teve uma enfermidade e veio a falecer. Imagina você ter seu filho de 3, 4 anos, você é alguém vivendo por ministério, vivendo por reino de Deus, e uma enfermidade levar seu filhinho ou sua filhinha de 3, 4, 5 anos de idade. E aí, na experiência de perder a sua filha, ainda criança pequena, ele escreveu essa canção. E, segundo o amigo que relatou, quando ele estava compartilhando esse testemunho, né, que não é uma coisa privada, é público, mas um amigo estava em um lugar onde ele estava conversando com o ministro de louvor e estava compartilhando esse testemunho. E aí ele falou, depois de compartilhar, ele comparou o processo de gerar canções como uma ostra produz uma pérola. Não sei se você já viu essa explicação científica, mas a ostra, que é, né, o ser marinho que produz a pérola, ela, quando ela é atacada ou quando ela é ferida, né, em alguns casos, por exemplo, se algum predador tenta atacar ela se fecha, né, fecha a sua concha, e ela faz tanta força para manter aquela concha fechada que aquilo provoca feridas nela, machucados literalmente, né, enquanto ela está ali sendo atacada. E esses, ou quando de fato um predador consegue de alguma forma, né, feri-la. Mas essas feridas, com o tempo, são essas feridas que no processo de cicatrização produzem a pérola. Então, quando o Ademar de Campos estava compartilhando essa experiência, foi assim, as pessoas só conhecem, só gostam das pérolas, mas elas não sabem as feridas que foram necessárias para gerar as pérolas. Todo mundo quer um colar de pérolas, mas ninguém quer ser ferido, ninguém quer passar o processo, né, de cicatrização para aquilo gerar alguma coisa. Então, achei muito interessante quando ele compartilha isso. E isso tem a ver com o pastor está falando aqui sobre a história por detrás da canção, né? Então, imagina como ele falou agora de Fanny Crosby, alguém que não tinha a sua visão, era alguém que tinha, talvez, muitos motivos para ser alguém revoltada contra Deus, né? Por isso, porque um dia enxergou e por uma imperícia médica se tornou completamente cega, deficiente visual. E aí passa a escrever não só uma ou duas, mas cerca de 5.000 canções. 5.000 canções, gente. E aí, eu quero... Aí estou falando de história por detrás da canção, né? E eu quero te dar um outro exemplo agora, que eu gosto de compartilhar também, quando a gente fala de história da canção.
para você entender como que a história pode dar um significado ou um ressignificado para uma canção. Eu já vi, não é muito raro, de alguns cristãos, quando vão fazer um clipe do nascimento do seu filho e tal, escolhem uma música do Caetano Veloso, que a música chama Leãozinho. E a letra da música fala: gosto muito de você, Leãozinho, caminhando sobre o sol, alguma coisa assim. A letra da música parece ser uma coisa infantil. A melodia da música é uma melodia muito simples, que parece remeter a uma coisa infantil. E muita gente deduz que ele fez a música para um filho ou para alguma criança. Só que essa música, na verdade, Caetano Veloso, que talvez você não saiba, mas ele é homossexual, ele compôs essa canção para o namorado dele, tá? Que era alguém que tinha os cabelos muito compridos e o apelido era Leãozinho. Então, aí você imagina, ou seja, qual é a história que está por detrás da canção? Porque a história por detrás da canção significa o espírito que está por detrás dessa canção. Né? Quando Adhemar de Campos canta essa canção dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo. O que ele está dizendo? Deus, eu conhecia você de uma forma, mas agora que eu perdi uma filha, não só uma filha, mas uma criança pequena, né? Passei por tudo isso. Agora eu posso dizer que eu te conheço, não de ouvir falar, mas de contigo andar, assim como Jó experimentou. Tá entendendo? A história da canção dá um significado totalmente diferente. E eu, como eu estou dizendo, é o mesmo caso nessa outra situação de Caetano Veloso. Então, um monte de gente usando a canção para ser a trilha sonora ali do nascimento do seu filho, e mal sabe a pessoa que aquela canção, qual é o espírito que está por detrás daquela canção? Um espírito de homossexualismo, um relacionamento entre dois homens, né, que se relacionavam sexualmente, e aí Caetano Veloso escreveu a canção para o seu namorado. Então, eu quero aproveitar, Davi, esse momento aí para fazer esse parênteses e dizer para você, é muito importante e muito construtivo que você conheça a história por detrás da canção. Porque isso dá outra conotação. Né? Quando a gente escuta que o cara que escreveu Mais Perto Quero Estar, né? Passou a tragédia que passou, né? E como outras canções como o pastor Maia citou, aí o mínimo que a gente se pergunta às vezes, porque não aconteceu do jeito que eu queria, aquela entrevista de emprego que eu fiz, alguma coisa que não deu certo na minha vida, e quando eu digo não deu certo, eu estou falando muito longe de perder um filho, de perder sua família, de coisas desse gênero. E a gente fala assim: hoje eu não estou com vontade de adorar, não. Hoje eu não estou com vontade de louvar o Senhor. Hoje eu quero ficar quietinho aqui no meu canto, aqui no culto, que hoje eu não estou bem para adorar, né, Davi? Às vezes a gente se vê nessa posição quando pessoas que passaram por coisa muito pior não estavam só apenas levantando a sua mão e repetindo uma letra na tela, eles estavam compondo uma canção para Deus, estavam escrevendo uma canção para Deus em cima daquele momento, e isso é muito forte, poderoso, nos ensina muito sobre adoração e louvor. Verdade, pastor Thiago. Aproveitando também o gancho aí também, né, porque eu citei aqui Castelo Forte, uma canção de 1.500 anos atrás. Agora, em que momento que Martinho Lutero escreveu isso? Ele escreveu isso no momento em que ele estava sendo perseguido, porque ele fez uma revolução na Igreja Católica. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ameaçado de morte. Então ele escreveu a canção Castelo Forte ao nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus de todo transe agudo. Tá? Então, existe uma história por trás, e por isso que eu falo assim, eu entendo para mim que toda música é uma ministração. Ela é uma ministração. Então, por quê? Porque a pessoa sempre está colocando algo, a intenção dela naquela letra, ou naquela melodia, né, nessa canção. Então, por isso que o que o pastor Thiago falou é muito sério. A gente tem que saber a motivação que está por trás disso, o espírito que está por trás disso. Outro exemplo também, eu tenho uma amiga chamada Tia Jo. Ela cuida com crianças, ela é uma menina muito ungida, uma mulher muito ungida para trabalhar com crianças. Eu já vi muitas crianças sendo batizadas no Espírito Santo através da Tia Jo. E ela conta uma experiência uma vez que ela entrou num voo
e ali entrou uma banda da Bahia, e ela pegou aquele banco do meio, e pegou 2 integrantes. O voo estava ali com bastante integrantes dessa banda, né? Mas tinha muitas outras pessoas também, vindo de outros lugares, tudo. E ela sentou no meio daqueles 2 rapazes, eles estavam embriagados, e ali falando palavras baixas, e ela estava muito cansada, falou assim, Deus, eu estou tão cansado, eu não acredito que eu vou ter que suportar uma viagem com duas pessoas assim, agindo dessa forma aqui do meu lado. E aquelas pessoas ali estavam, né, desrespeitando tudo, aqueles 2 rapazes, e num dado momento eles falaram assim, vamos escrever uma música aqui, chegou uma inspiração. Aí eles pegaram ali e começaram a escrever uma letra, sabe? Com o nome de muitos demônios, orixás, aquelas coisas todas. E ela estava ali no meio dos 2 e ela viu. E aquilo ali incomodava muito ela, estava um ambiente muito pesado. E depois eles conversaram e falaram assim, agora vamos passar a maquiagem. Então eles pegaram aquela letra, que era invocação a demônios, e fizeram uma letra romântica por cima. Passaram a maquiagem por cima. Ela entendeu que a maquiagem era isso, disfarçar o nome dos demônios que estavam naquela letra. E ela falou que o ambiente estava muito pesado, muito carregado. E ela falou que 3 bancos depois, de um certo tempo, uma criancinha, talvez de uns 3 ou 4 aninhos, levantou no banco do meio e ficou olhando para ela. E conforme aquela criança olhava para ela, ela fez leitura labial, ela percebeu que aquela criança estava cantando uma canção que eu acho que o pastor Jackson sabe melhor do que eu. Deixa eu ver. Eu vou achar aqui, vai ficar mais fácil, vai ser. A letra. Ela percebeu que a criança estava cantando. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Eu conheço pouco essa música aqui. Aí transforma e tal, né? Ela percebeu que a criança estava cantando como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Ela falou que aquela criança, na hora que ela focou naquela criança, aquilo foi trazendo um bálsamo para ela. Só que a criança foi se animando. Daqui a pouco a criança foi colocando volume na voz. E foi cantando essa parte da música, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Daqui a pouco ela percebeu que tinha muita gente no avião, no mesmo voo, que começou a cantar junto com a criancinha. E foi levantando. Daqui a pouco, então, o voo inteiro se inundou com esse louvor, a ponto da comandante ali colocar a criança no microfone para poder cantar. E naquela hora, então, ela olhou para os 2 assim, né, e em espírito ela falou assim, quando Deus está presente, até o diabo se cala. Sabe? Um testemunho muito lindo da tia Jo. O poder do louvor, né? Ela sendo atormentada ali por aqueles 2 rapazes, e de repente, então, o louvor quebrou aquelas barreiras. Então, gente, eu e vocês podemos ser instrumentos para poder manifestar a glória do Senhor através do talento e da habilidade. Então, faça com o coração queimando pelo Senhor, pelas vidas, e com o coração verdadeiro. Como eu disse, você pode ser a pessoa que Deus quer levantar nesses dias. Não importa se é uma pessoa, se são milhares de pessoas, o importante é que você fez sua parte. Faça a sua parte. Então, gente, aí vem então todos esses autores, né? Fanny Crosby, Ed Spafford, Martin Lutero. Aí chegamos no século XX, tá? Onde a música já teve uma certa influência do jazz, do blues. Começaram então também a surgir as rádios. Foram também nesse período do século XX, ali por na verdade, assim, em 1891 foi publicado o primeiro cantor cristão, usado nas igrejas batistas. Nas igrejas batistas, né, era a autoria desses cantores que nós citamos antes. Depois, em 1922, veio a harpa cristã, usada na Assembleia de Deus. O inário, salmos e hinos, em 1861. Tudo desse período mais ou menos aí. Tá? Mas, como eu disse, aí começou então a ter uma ascensão, né, das rádios, e então a música cristã ela começou a ter uma propagação maior. E aí surgiu a primeira gravadora, pelo menos a informação que eu tenho, que a primeira gravadora cristã que surgiu no Brasil foi a Bom Pastor. Tá? Essa é a informação que eu tenho.
e que foi o fundador Luiz de Carvalho, da Bom Pastor, tá? Mas o interessante também é que alguns instrumentos, já, no período de... Vamos chegar em 1970, ainda havia restrições para alguns instrumentos. Né? Alguns instrumentos eram considerados demônio, né? E uma das coisas que se destacava muito também ali no finalzinho de 60 para 70 eram os conjuntos e os grupos musicais e quartetos, tá? Como quarteto Arautos do Rei, quarteto Prelúdio. E depois você pode dar uma pesquisada aí para você conhecer também, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Grupos que surgiram também nesse período, Vencedores por Cristo, Grupo Logos, tá? Também teve um grupo que é daí do Rio de Janeiro, e esse grupo escandalizou muitas pessoas, tá? Por quê? Por causa do seu estilo. Um grupo chamado Rebanhão. Alguém conhece o Rebanhão aí? Deixa eu ver aqui se alguém conhece. Ah, conhece, né, irmã? Da nossa época aí, né, irmã? Não tem problema entregar a idade não, viu, irmã? Vamos junto. Na verdade, pode conhecer depois também, né? Mas o grupo Rebanhão, o seu estilo, né? Eles fizeram uma música uma vez, um estilo... Aquela do sertão, como que é mesmo? É forró? Fala. Baião. Baião. Eu ia até te falar, Levi, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu sei que tem muita galera nova aí. E eu vou tentar aqui compartilhar. Você só precisa ouvir um trechinho aí, ó. É uma vida muito louca, muito louca. Só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou o meu coração. Tô me entregando a idade aí, ó. Top demais, hein? Legal. Então, gente, imagina. Em 1970, isso era um escândalo para muitas pessoas. Mas o Rebanhão, ele tinha um direcionamento de Deus. Eu ouvi muito o Rebanhão, gosto muito do Rebanhão. Mas eles também ganhavam muitas pessoas para Cristo. Tá? Deixa eu ver aqui se eu estou perdido no tempo. Ok. Aí nós chegamos, gente, nos anos 80. Nos anos 80 houve uma ascensão também para a música pentecostal, os chamados corinhos de fogo. Você tem algum corinho de fogo aí? Você lembra de cabeça aí? Tem. Tem? Manda aí. Peraí, vamos botar aqui um... Aqui eu acho que muita gente canta nas suas igrejas. Espera aí. Deus não rejeita a oração. É isso aí. Cassiane, né? Oração é alimento. Até hoje, né? Essa música foi cantada. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Isso legal. É o pentecostal. É o pentecostal, né? Daqui a pouco a chapa esquenta, né? E é rabo de arraia, Jack Chan e girocóptero para tudo quanto é lado, né? Então, gente, em 80 foi se destacando isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor Tiago, a comunidade da Vila da Penha, né? Foi esse período também, né? Foi na década de 80, né? Isso. Então, em 84, se eu não me engano... Já tinha gravação? Isso, 84 foi quando a gente gravou a canção Nosso Deus é Soberano. Nossa, achei aqui, ó, com arranjo original, pra vocês ouvirem aqui, ó. Põe aí. Lá do fundo do baú, gente. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano.
Muito legal, Pastor Thiago. Que bacana. Como nós cantamos essa canção, viu? Tremendo, muito linda. E então, foram surgindo as comunidades. É que eu tenho ali no EDMA aquela relação, né, aquela sequência de canções, né? Então, é bacana. Vamos ali para o período nos anos 90, onde surgiram alguns sucessos aí, né? Sucessos internacionais da música gospel brasileira, né? Eu me lembro que nesse período eu estava procurando uma rádio no aparelho e de repente então eu escutei uma música diferente, porque a gente sempre ouviu mais congregacional. Mas daqui a pouco eu vi uma canção que falava assim: revolução está no nome de Deus, seu Filho Jesus, Espírito Santo. Quando eu vi, eu estava caindo na Rádio Gospel FM. E ali eu fiquei assim, um estilo diferente. Daqui a pouco, então, começou a surgir Oficina G3, Resgate, Kadosh, Catedral, Fruto Sagrado. Altos louvores. Altos Louvores, Banda Azul, né? Toda essa galera aí, né, gente? E foi muito bacana. Outra coisa muito interessante que aconteceu nesse período também foi que eu e a Priscila, nós estávamos namorando, e eu me lembro que eu saí para almoçar com ela em algum lugar no centro de São Paulo, e de repente, então, a gente começou a ver um som muito forte, assim, né? A Paulista estava cheia, e aquele barulho alto, né? Um som alto, e de repente, então, era o pessoal do Resgate cantando em cima de um carro, e eu não fazia noção, mas a gente até esqueceu o almoço, porque a gente, sem perceber, a gente estava entrando na primeira marcha para Jesus que aconteceu no Brasil. E foi muito bacana andar a Paulista todo e até o centro de São Paulo. Foi muito marcante, foi muito legal. Então, essa evolução. Mas também existia uma pessoa também que saiu um pouquinho fora da música, que ela marcou muito a nossa geração. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, Thiago, de levá-lo até aí, mas ele foi um precursor na área de fantoches. E ele esteve recentemente... Não, nunca chegamos a trazer aqui, não. Nossa, Mauro é fera, cara. E 3 domingos ou 4 domingos atrás ele estava aqui conosco, aqui na igreja. E ele tinha um trabalho muito forte com boneco. Você tem alguma coisa aí do Maurão que dá para apresentar aí? Ou... Pastor Dudão. Dudão não conheci. Que era com bonecos também, tremendo. Eu já percebi que em São Paulo, né, o pessoal conhecia muito o Maurão, como você falou, e aqui no Rio de Janeiro tinha que chamar o Pastor Dudão, tinha até a história em quadrinhos, né, da turma do Dudão, chamava, era um projeto muito parecido, mas eu vou colocar aqui para a turma conhecer o do Maurão, peraí. Conheço. Dá licença um pouquinho. Gente, esse eu não conheço, pra mim é novidade. Quem conhece esse boneco? Ninguém. Me fala uma coisa. Pois não. É aqui que vai ter os bonecos? Isso, aqui vai ter bonecos hoje. Porque eu estava lá na rua e eles falaram assim, entra lá, que vai ter boneco. Mas é verdade, aqui vai ter boneco, sim. Que hora que vai ser? Vai ser agora, daqui 2 segundos. A hora que você descer, já vai começar. Porque eu estava lá na rua, sabe? Aí eles me falaram assim, vai lá, que vai ter uns bonecos. Esse aí é o tio Mauro. Ele tem vários personagens muito bacanas também, muito top. E é legal a gente lembrar dessas coisas assim. Agora você pegar internacionalmente, né? Osana Music, Marcos Witt, Michael W. Smith, deixa eu ver quem mais. Você lembra de mais alguém? Ajuda aí, irmã Marta. Ajuda aí, Marta. Martinha da época. Eu sou da antiga, já entreguei minha idade já. Então, mas é legal. São pessoas que Deus levantou para propósitos específicos, pessoas que continuam atuantes, né? Mas que eu falo desses, né? De alguns de 70, outros já partiram. E que fazem parte da nossa história. Para que hoje eu e você nós estivéssemos aqui, pudéssemos estar aqui, é porque alguém lá no passado se dispôs.
Entendeu? Então, é muito importante nós sabermos, querido, que se hoje você está aqui, e se Jesus não voltar antes, os seus filhos, netos, bisnetos, eles vão poder continuar ouvindo a palavra de Deus porque alguém se dispôs a fazer algo para o reino. Seja através da sua música, seja através da sua dança, seja através do teatro. E Jesus, ele nos ensina isso. Quando Jesus, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 15. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo... Olha só, João tentou impedi-lo. Aí ele falou assim, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Olha só que interessante, né? João, ele estava se recusando a ser batizado por Jesus. Só que aquilo que João Batista estava fazendo era a coisa certa. A atitude de Jesus para chegar para João Batista assim, eu preciso ser batizado por você. Primeiro, João, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E Jesus, ele respeitava isso. Ele nos ensina até em questão de honra sobre sacerdotes e liderança. Agora, o que Jesus estava dizendo para João era o seguinte: você precisa me batizar, porque isso precisa continuar. Precisa ter uma continuidade. Aquilo que é de Deus, ele não pode parar, deve continuar. Olha só que coisa bonita que Jesus estava ensinando. Continue fazendo. Jesus, ele nos ensina sobre a continuidade. Hoje, o tempo de Martinho Lutero já passou, de Fanny Crosby já passou. Ludmila, nossa querida irmã de Ludmila, contribuiu tanto para o reino, está guardada em nossos corações, mas a mensagem dela continua. Pessoas vão ouvir aquela canção de Ludmila, dizendo assim, indo para o lugar secreto, eu vou correndo ao teu encontro. Então, nossos netos, filhos, uma hora poderão escutar uma canção de Ludmila, ou talvez uma versão nova, uma roupagem nova, mas foi dela. Vai alcançar netos e filhos. E é muito importante nós sabemos que nós estamos aqui para dar continuidade. Não existe ninguém mais do que ninguém. Por isso que ninguém pode ser idolatrado no reino. O único que pode ser idolatrado é Jesus. Porque o final nosso é tudo igual. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para dar continuidade. Enquanto você tiver fôlego de vida, dê continuidade aos projetos de Deus. Você não está estudando no Instituto EI à toa. Você está aprendendo a palavra de Deus para que você possa pôr para fora aquilo que você tem aprendido. Dê continuidade. Olha outra coisa muito importante. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 17, do verso 10 ao 13. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Moisés aqui ele representa a geração anterior. Moisés ele representa os nossos pais, apóstolo Ari Caetano, Ademar de Campos, Azaf, como eu disse, Ludmila. E nós somos a geração. Aquela geração, a palavra de Deus diz que Arão e Hur sustentavam o braço da geração antiga. Para que o propósito de Deus se cumprisse, que era derrotar os amalequitas. Deus está te levantando nesses dias para levantar as mãos daquelas pessoas que te antecederam, nos antecederam.
para que nós possamos alcançar e fazer com que o propósito de Deus se torne realidade. Tem uma passagem, eu esqueci onde fala, que se converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esses dias eu estava com o Ademar, e o Ademar falou algo muito, muito forte para mim. Ele falou assim, sabe, Davi, eu estou indo ao encontro da geração nova. Porque eu quero passar para eles, eu quero mostrar para eles onde eu errei, para que eles não venham errar. Eu achei interessante porque o mais bonito seria se a geração nova procurasse eles. Mas ele, como pai geracional, na sua humildade, simplicidade, foi procurar a nova geração. Assim, quem quiser me ouvir sobre isso, eu estou disposto a ensinar. Então, gente, essa matéria aqui que a gente expôs para vocês de uma forma até rápida aqui, depois que tem gravado também você pode ouvir com mais tranquilidade, mas é para nos levar a esse lugar. Nós estamos aqui para levantar os braços para que o propósito de Deus aconteça e estarmos unidos para realizar o sonho de Deus. E que estamos aqui para dar continuidade. Então faça o seu melhor. Entregue-se a Deus. Sabe? Marque a sua geração. Que as pessoas possam lembrar de mim, de você, como alguém que decidiu pagar o preço para que o evangelho pudesse ser propagado, e se Jesus não voltar antes, seus filhos e netos poderão ouvir. Seja apaixonado por Jesus. Faça tudo, como nós vimos aqui, com um objetivo, uma motivação correta. Nada comercial, mas algo que queime no seu coração para o Senhor. Amém? Amém, pastor Thiago? Amém, amém, Davi. Amém. Glória a Deus. Mano, tem uma pergunta aqui no chat que eu quero trazer para você. A pastora Mariana escreveu o seguinte: Pastor Davi, percebo que algumas canções do meio gospel trazem um código espiritual que não vem do céu. Não somente pela letra, mas a própria melodia traz uma mensagem do inferno. Como ensinar as pessoas a fazerem essa avaliação, já que a letra gospel aparentemente é inofensiva, mas a música em si carrega uma mensagem estranha? Porque eu simplesmente sinto, mas não sei como explicar, já que a letra não apresenta um risco aparente. Sim. Eu creio que você assistiu também, né, o Thiago? Sobre ritmos, né? Sobre o Brasil Paralelo ali. Eles fazem uma conotação muito interessante. Eu achei isso, me marcou muito. Que é algo secular. Eu estava estudando ali. Eu parei para ouvir ali o que eles falariam sobre música. E eles falaram assim, olha, eles reconhecem que a música é algo divino, né? Algo divino. Vem de Deus. Mas que com o passar do tempo ela foi sendo deturpada. Tanto que hoje as pessoas trabalham mais com a batida do que com uma harmonia, uma melodia bonita. Porque a batida, ela mexe mais com a sua emoção para que você possa tomar atitudes instantâneas, sem pensar e sem raciocinar direito. Então, nós devemos tomar cuidado com essas coisas também. Tá? Agora, a verdade, eu filtro aquilo que eu ouço. Eu não aceito de tudo. Por mais que a canção seja bonita, por mais que ela seja, né, ela tenha esteja falando de Jesus, tá? Mas eu gosto de selecionar muito aquilo que eu ouço. Eu gosto, por exemplo, assim, de como que se fala? De analisar a letra para ver se ela realmente me leva a Cristo como soberano e majestoso, como Rei dos Reis e Senhor. Aquilo que possa diminuir Jesus, para mim, assim, eu sempre fico com o pé atrás. Então, buscar em direção em Deus. Eu acho que a resposta dela é a questão para ensinar a outra geração. É isso, Thiago? Ou ela em si? Para poder explicar para outras pessoas, né? Como é que ela explica esse cuidado, essa preocupação para outras pessoas, que ela sente espírito, mas tem dificuldade
de explicar, né, para alguém que, apesar da letra não apresentar risco, né, é importante ter esse cuidado. Sim, sim. Sim. Então, eu, por exemplo, aqui em casa mesmo, eu exponho o que eu penso de tal canção. Eu não estou falando que é uma heresia ou vai levar para o inferno. Não estou falando isso. Mas eu falo assim, esse é eu seleciono, esse é o tipo de canção que eu não coloco na minha bagagem para ficar me alimentando dela. Porque eu gosto sempre de, como você falou assim, saber a história, né? Tentar conhecer a história, que é impossível você saber de todas, mas também se o meu espírito está sendo edificado. Não apenas algo emotivo, né, da emoção, da carne, não, mas se o meu espírito está sendo edificado. Então é buscar direção em Deus, e aquilo que você se identifica, ouve, né, escuta. Se não identificar, põe de lado. E vai montando aquilo que é a sua identidade dentro daquilo que você crê que eleva o nome do Senhor e engrandece a Ele. Não sei se eu respondi, Thiago, se você tiver alguma coisa também para... Se a pastora Mariana também quiser abrir e falar alguma coisa para acrescentar, também pode ficar à vontade, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Tá ok. Olha, tá aí, ó. Olá, pastora Sim. Mariana. Que bom. Tá bom? Gente, tem obrigada. Só depois ótimo, passa o link do Brasil Paralelo. Eu vou pedir para colocarem lá no grupo. Esse é um documentário, como deve estar, muito interessante. A gente falou dele na turma passada também. Se eu não me engano, é a Oitava Arte. A primeira. Primeira arte. Desculpa, Primeira Arte. Isso. A Primeira Arte do Brasil Paralelo. É muito interessante. Vale muito a pena assistir. Como o Davi colocou, tá? Tem que assistir com o olhar crítico de que é um documentário totalmente secular. Não é numa igreja que promoveu. Mas é muito interessante a ótica que alguém, mesmo com a preocupação secular, analisando o que a gente vive no cenário nacional da música, é muito interessante, muito interessante. Vou pedir para compartilhar o link lá. Gente, são 8h01, o pastor Vimai tem outro compromisso já. Eu quero dar uma chance para mais alguém, se tiver mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar que o pastor Davi Maia está aqui, você está aí cara a cara com ele. Se você quiser fazer uma pergunta, a hora é essa. Abra seu microfone e sua câmera e faça sua pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Algum corajoso aí para fazer alguma pergunta? Não. Tô meio envergonhado, Davi. Vamos escolher alguém para cantar alguma coisa que ele fica mais à vontade. Gente, então é isso. Eu espero que tenha sido de produtivo para vocês, tá bom? Eu tenho certeza que foi. Sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir o pastor Vimai, é sempre muito abençoador. Já que vocês não fizeram a pergunta, enquanto ele estava falando, estava lembrando desse testemunho dele, eu vou pedir, Davi, para você compartilhar bem rapidinho. Pena não ter a foto aqui para o pessoal ver, né? Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da tua experiência. Eu não vou lembrar o país que você foi, mas aquele que você andou na caçamba do caminhão, que tinha um precipício ali à direita, o pessoal te levando para o culto, na igreja onde os irmãos tinham até que ficar, se não me engano, era essa que os irmãos ficavam armados, né, na porta da igreja. Eu queria que você pudesse, você compartilhasse um pouquinho dessa tua experiência, o que foi ministrar o louvor se foram 2 lugares diferentes, pode escolher o que você quiser, mas esse tipo, porque assim, eu penso, tá todo mundo acostumado daquele ambiente na nossa igreja, toda aquela estrutura, né, de som, de iluminação, de retorno, tudo isso, e você tem muitas experiências em outros lugares onde as pessoas também adoram, também servem ao Senhor, e o local, o ambiente, a estrutura é completamente diferente. Então, se você pudesse aí só relatar aí como foi. Legal. Então, esse do pessoal armado era uma viagem que eu iria fazer para o Paquistão, mas foi cancelado. Então, estamos tentando ver com a equipe quando que nós iremos para lá. Mas ir para o Nepal foi muito interessante porque o ambiente é totalmente diferente do nosso aqui, gente. Quando você chega no Nepal, hoje a gente tem, assim, querendo ou não, hoje a gente anda em diversas cidades do Brasil, você vai ver escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor desse lugar, né? É comum nós vermos isso. Mas quando você desce no Nepal, a primeira coisa que você vai ver é o Deus hindu.
tá? Aquele elefante, o outro com cheio de braços, aqueles negócios tudo, né? São os deuses que eles adoram ali. E toda a esquina você vai encontrar um santuário de adoração a esses deuses. Quase em todas as esquinas. Sabe? E é uma outra realidade. Totalmente diferente da nossa aqui. Lá no Nepal, se te pegarem falando de Jesus, você vai pegar pelo menos uns 3 anos de prisão. E a experiência que eu tive assim, que me marcou muito foi chegar na igreja no Nepal e ver aqueles irmãos adorando. Por quê? Porque eles só podem adorar dentro do templo. Se sair do templo e começar a cantar ali, já dá prisão, voz de prisão. Então, é muito diferente você chegar num lugar como esse e você ver aquele povo que estão sendo perseguidos e eles adorando ali de uma forma assim tão autêntica, tão verdadeira e sem medo. Porque qualquer hora também pode entrar um hindu extremista lá e explodir tudo. Então isso é muito marcante. É totalmente fora da nossa realidade aqui. E outra coisa também muito interessante também é que eu pude subir nas montanhas do Nepal e ali o nosso intuito foi levar comida, foi fazer o culto. E muitos cristãos e muitas pessoas que estão lá nas montanhas são cristãos fugidos. Eles foram morar nas montanhas. E quando eu falo montanha, é tipo Everest mesmo. Muito alto. Coisa que eu, particularmente ali, eu vi que eu precisava me converter mais mesmo ali, né? Porque a caminhonete era para mais ou menos 8 pessoas, tinha 23. E eles colocam uma grade na caminhonete, na carroceria, onde pessoas vão em cima ali também. Irmão, na hora que eu vi aquele precipício, na hora que eu olhava aquelas montanhas assim, que eu não via o final do precipício, eu falei, Deus, eu não vou dentro desse carro, mas nem a pau, eu vou que nem um Homem-Aranha pendurado aqui. Fiquei 3 horas pendurado no carro para chegar no lugar, irmão. E eu vou te falar, hein? Tanto para subir como para descer, eu vim pendurado lá de fora. Porque eu falei, não, eu prefiro ficar 3 horas pendurado, porque tinha uma hora que eu via que o pneu saía pro lado de fora, porque é tipo aquelas imagens que tem do WhatsApp, né, de ônibus passando em lugar estreitinho, aqueles negócios que tem um abismo do lado, era aquilo ali. E eu me lembro que nós subimos ali e outra coisa que marcou muito, é porque eu vi as mulheres com seus bebês de colo. Eu subi de carro ali, né, caminhonete, que eu disse 3 horas. Mas teve mulheres que vinham para aquelas montanhas, que eram outros lugares, outras vilas, que andavam 2 horas e meia, 3 horas com o bebê no colo só para poder assistir o culto. E eram coisas assim, impressionantes. E a gente levou comida. Mas se a gente não tivesse levado comida, eles tinham ido lá adorar de toda forma. Do mesmo jeito. Se não tivesse comida lá, irmão, eles iam voltar mais 3 horas com fome. Então essas coisas marcaram muito nós ali, sabe? Nos marcaram muito. E a volta também, né? Quando eu falei do carro, do precipício ali, o pessoal estava adorando dentro do carro, irmão, e eu estava com medo lá de fora. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me converter. Porque eles sempre estão ali próximo da morte. Próximo da morte. Eu, particularmente, eu não sei se eu voltando ali, eu faria a mesma coisa. De tão traumático que é. De você estar ali, cara a cara com a morte. E eles fazem isso 2, 3 vezes por semana. Então, isso nos faz refletir em relação ao valor, né, do evangelho em nós. E eu vi ali, eu pude ver. Depois que nós viemos embora do Nepal, 1 semana depois, 3 pastores foram presos. Porque estavam falando do amor de Deus. Então, é que a gente possa refletir sobre isso. Hoje a gente tem tudo fácil. A gente faz corpo mole por muita coisa. Para louvar e adorar a Deus, para ir no culto, para cuidar de uma célula. E às vezes esse choque de realidade mexe com a gente. Né? Então, que nós possamos rever os nossos conceitos e valores em relação ao que estamos fazendo para Deus. Amém? Amém, amém. Amém, pessoal. Espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida, principalmente te desafiado para aquilo que nós temos feito
na nossa adoração a Deus, nossa forma de servir a Deus. Davi, mano, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua dedicação em investir em ministérios, investir em pessoas. Deus te recompense 100 vezes mais e espero que a gente possa se ver em breve. E vocês, queridos estudantes do EIA, continuem se dedicando às atividades, tá bom? No fórum, nas masterclasses, para poder receber uma notinha boa e, como eu disse lá no começo, no final do ano, receber o seu diploma, tá lá com a beca, sair na foto bonita e concluir com sucesso, amém, essa etapa ministerial na vida de vocês. Uma boa noite para todos. Quem perdeu alguma coisa da Masterclass, essa Masterclass vai ficar gravada, basta pedir lá para o pessoal o link que eles mandam para vocês, tá bom? Desde o comecinho, se você chegou aí depois, a gente tem todo o conteúdo gravado. E é isso, gente. Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Davi, um abraço. Thiago. Davi tem um recado. Isso, Gente, eu sei que vocês estão sendo aqui alimentados no Instituto EIA, mas de repente vocês conheçam alguém também que talvez já fez o Instituto e queiram também conhecer uma outra escola. E agora, quinta-feira agora, eu estarei inaugurando a Glory School, tá? A Glory School, uma escola de adoração e ativação profética. E nessa escola eu vou estar compartilhando ali os ensinamentos que eu pude obter durante esses 20 anos de ministério e também experiências como essa do Nepal aí que a gente, né, passou. E o pastor Tiago está lá também conosco, junto com a pastora Letícia também. Então, de repente, se vocês souberem de alguém ou, né, que queira também conhecer a Glory School, você também pode também entrar no Instagram, que tem ali um link para fazer parte do grupo, tá? No chat da Glory School. Isso no meu Instagram lá, Davi Maia Oficial. E lá também tem maiores informações. Amanhã eu vou estar fazendo uma live com o pessoal, né? Abrindo um Zoom ou um Google Meet para conversar com a galera. Eu quero agradecer ao pastor Tiago aí que me autorizou a falar, né, da Glory School. Tá bom, gente? Amém. Esse aí tá Amém. Ele colocou aí o endereço. Ó, escrevi aqui no chat, tá o perfil do pastor Davi Maia. Aliás, eu vou reforçar isso. Se você ainda não segue o perfil do pastor Davi Maia, siga lá no Instagram, tem no Facebook também. Por lá vocês vão encontrar mais informações da Glory School. E ainda que fala assim, poxa, eu estou cursando aqui o EIA, não vou conseguir fazer outra escola agora, nesse momento. Você pode ajudar muito sempre curtindo as publicações, compartilhando as publicações e enviando para os seus amigos. Olha, esse pastor aqui, cara, tem um ministério muito abençoado, vai te abençoar. Então, se você curtir e compartilhar, você está ajudando pra caramba, tá bom? Mas, de qualquer forma, independente da escola, segue lá o perfil dele, porque vai ter muita coisa para te abençoar aí que ele tem feito. Davi, obrigado mais uma vez, mano. E, gente, é isso. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Beijo para todos, gente. Tchau. Com Deus. Tchau. Até a próxima.